Olá para todos vocês, tudo bom? Meu nome é Arnaldo Luiz Martelo, sou advogado aqui em São Paulo. E hoje eu quero falar com vocês a respeito do golpe do falso advogado. Esse golpe é um golpe recente, vem fazendo vítimas por todo o Brasil, tá? Mais vítimas, lógico, nos maiores centros. E eu resolvi fazer esse vídeo para alertar vocês e pedir uma posição não só da OAB, porque a OAB vem lutando e vem batalhando para acabar com o golpe do falso advogado. Mas, se não houver o engajamento de todos, ou pelo menos da maioria dos advogados, esse golpe não acaba. É um golpe muito fácil de acabar, mas precisa do engajamento de todos, ou da grande maioria dos advogados. O que é o golpe do falso advogado? Pessoas mal intencionadas, tá? Criminosos, usando de acesso aos processos judiciais que são eletrônicos, tá? E esse acesso não é feito por qualquer um. Por quê? Esse acesso, ele é feito por advogados ou por funcionários do fórum. Por que eu digo isso? Porque no golpe, tá, vem a inicial do processo. E a inicial está no processo. Tem como o tribunal descobrir quem fez o golpe? Tem. Por quê? O Tribunal de Justiça de todos os estados, ele pode verificar quem fez o acesso no processo, pegar o nome e o ID, que é o computador que saiu aquele acesso e tirou o documento do processo. Para tirar o documento do processo, tem que ser ou advogado, tá? Não vou nem falar em parte, ou advogado, ou um funcionário com acesso aos autos digitais. Infelizmente, uma prima minha caiu ontem nesse golpe, tá? Sexta-feira. O que aconteceu? O cara ligando, e olha, perceba, o número que ligou para ela era do advogado dela. Estava cadastrado no celular como do advogado dela. Isso é muito fácil de fazer. Basta a pessoa fazer uma ligação de um computador. Ele coloca o número no programa e quando você receber o seu BINA, vai constar o que está no celular. Vai constar que é aquela pessoa, mas não é. É um golpista. E aí, lógico, o cliente fica com raiva. A primeira coisa que o cliente pensa, o advogado está me ligando, é o advogado responsável. Não é. Então, o que aconteceu? Ligaram, olha, aqui é do escritório do seu advogado, nós estamos entrando numa audiência, e olha, já vamos ligar para você. Audiência, sexta-feira de tarde. Tá bom. Olha, o promotor aqui vai ligar para você. Pô, primeiro, é uma ação civil. Promotoria de Justiça dificilmente vai entrar num processo civil, a não ser que tenha menor interesse público. Então já começou errado aí. Olha, nós estamos saindo da audiência. Espera aí, não existe audiência sem participação da parte. Ou seja, sem o cliente, não há audiência. Não se faz audiência de porta fechada entre juiz, advogado e promotor. Não existe. Tem que ter a parte lá, tá? Então, o primeiro indício é fraude. Mas o cidadão não sabe disso. Então, veja, ligaram, olha, o promotor vai mandar o dinheiro para sua conta. Você ganhou o valor total, tá aqui, mandaram a inicial para ela, tá aqui a inicial e você ganhou tudo. Até um valor maior do que ela estava pleiteando, 15 mil reais. Só que, por ordem do promotor, não pode ter dinheiro na conta. A conversa é boa, cara. O vagabundo, ele é bom, ele tem conversa macia. Tá? Eu vi a troca de mensagens no WhatsApp. Não está aqui, olha, o dinheiro está aqui. Ó, e o cara convenceu a minha prima a transferir o dinheiro que ela tinha na conta para a conta dele. E aí você olha, porque tem o número do telefone do Pix,
é Santos, litoral de São Paulo, e ela está no Rio de Janeiro. Então, cara, você vê uma série de furos, você que é advogado, você vê. O cliente não, o cliente está emocionado, porque ele vai receber. Cara, e aí tiraram todos os 7 mil que ela tinha na conta, limparam a conta dela através de Pix. Então agora, dá para reverter? Dá para tentar reverter. Dá para tentar. Quando você cai no golpe do falso advogado, o que você, cliente, tem que fazer? Primeiro, boletim de ocorrência. Físico ou digital. A polícia, mesmo em São Paulo, está muito ruim de fazer BO, o negócio está avacalhado, mas faz um boletim de ocorrência. Se não der para fazer físico, que é complicado, porque já não tem mais equipes nas delegacias, tá? As equipes não trabalham mais. Tem que ir lá ver o que está acontecendo nas delegacias de São Paulo. Você tem que ir lá ver. Não adianta eu denunciar aqui, porque não vai adiantar. Vai lá e faz o BO. Se não der para fazer físico, faz digital, mas registra. Uma vez feito o boletim de ocorrência com todos os dados, cara. Telefone que te ligou, tempo que durou a conversa, o que o golpista alegou, se deu nome, você pega nome, pega todos os dados, horário, entendeu? E se você caiu na infelicidade de mandar o Pix, põe o número da conta. Feito isso, feito o boletim de ocorrência, você corre no seu banco e pede um estorno do valor indevidamente depositado. Por quê? Foi feito através de fraude, através de crime. Você tem um BO para o banco se assegurar. E o banco, através desse boletim de ocorrência, tem obrigação de te devolver o dinheiro. Ou pelo menos tentar estornar. Pode acontecer do golpista ter tirado o dinheiro e não ter mais dinheiro na conta. Pode. Pega o documento que não tem, o banco te dá, olha, não foi possível fazer o estorno. Por quê? Porque não há dinheiro na conta final, que é aquela conta. Pede isso impresso e leva para a OAB. A OAB da sua cidade, do seu estado, a OAB mais próxima. Para que a OAB tome ciência e possa atuar para acabar com o golpe. Porque isso são grupos. Isso não são pessoas esporádicas, são grupos aplicando esse golpe. Então, precisa sim, faz o boletim de ocorrência, feito o boletim de ocorrência, banco, OAB e comunica seu advogado. Comunica seu advogado, tá? Seu advogado tem que saber disso para se prevenir de outras situações que possam ocorrer na OAB dele. Porque a gente, na verdade, não sabe se os golpistas atuam no processo por OAB, por advogado, tá? Por número de OAB. Pelo número de OAB ele pega a relação de processo, ninguém sabe ainda, tá? Mas o Tribunal de Justiça tem meios de saber, porque eu já fiz, tá? Eu tinha um cliente, um infeliz, um ex-cliente, que do meu lado, eu digitando a senha para entrar no processo, hoje não é mais possível, eu digitando a senha, ele pegou minha senha e ele entrava, sem eu saber, no processo. Eu comecei a ver que ele sabia muito sobre o processo, tá? Quando saía a decisão, ele já me ligava na manhã. Por quê? 3 horas da manhã, o tribunal conseguiu levantar, inclusive, o horário e o ID, tá? Do cara. E aí eu mostrei, eu falei, cara, eu durmo muito cedo, 10 horas da noite é o horário que eu normalmente vou deitar, 3 horas da manhã, pode, porque pelo ID você sabe até o endereço. Aí o tribunal, né, Tribunal de Justiça, que deveria ser Tribunal de Justiça, falou que a culpa é minha. Eu tenho que cuidar dos meus acessos. Hoje mudou, tá? Melhoraram o acesso, melhoraram essa coisa. Só que, cara, o cara pegou meu acesso indevidamente, como aconteceu com uma promotora de justiça agora, que nós vimos recentemente na mídia. Então, é possível, e o tribunal tem obrigação de fazer esse levantamento e punir isso, entendeu?
Quantas vezes nós, advogados, colocamos no processo, olha, isso aqui é fraude, tem uma fraude aqui. Olha, e o juiz olha e fala, não tenho nada a ver com isso. Quando era obrigação, antigamente, né? Antigamente, era obrigação do juiz, ao tomar conhecimento de um crime, mandar para o Ministério Público. Mas, infelizmente, isso não ocorre mais. O Tribunal de Justiça está se distanciando muito. Isso é um problema, tá? Então, o que eu aconselho? Primeiro, você recebeu uma ligação do seu advogado? Tenha certeza que você está falando com o seu advogado. Para começo de conversa, vamos diminuir o golpe. Você recebeu uma ligação do seu advogado? É o número do seu advogado? Pô, então peraí. Tá, doutor, o que se trata? Ah, o senhor ganhou. Ganhei? Tá, marca um horário e eu vou aí no seu escritório. Não, vamos resolver. Não, eu não resolvo nada por telefone. Telefone informático é bonitinho, mas não presta. Eu vou no seu escritório. Ô, doutor, melhor ainda, se você não quiser acreditar. Doutor, olha, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui no médico, eu estou aqui num parto. Doutor, daqui a meia hora eu ligo. Se o cara insistir, meu, pula fora. Eu retorno a ligação e vou retornar pro telefone que eu tenho, de preferência o telefone diferente do meu celular, tá? Não vou usar o telefone de lá para evitar que a ligação bate e volta no mesmo. E aí você liga pro seu advogado. Pediu dinheiro. Não é assim que funciona, cara. Não, veja só. Não, doutor. Todo mundo que te pede dinheiro por telefone, 99% é golpe. Entendeu? Então você para. Te pediu dinheiro, opa, acende o sinal de alerta. Advogado não pede dinheiro. Não é assim que funciona. Para você pagar advogado, é na presença do seu advogado. Você não paga. Fica dando dinheiro pela internet. O Pix, cara, o Pix é um veneno. O Pix é um veneno. Por quê? O grande problema do Pix é que é imediato. Entendeu? É muito rápido. O Pix ele tem algumas ferramentas, mas precisa de uma ferramenta melhor para esses casos. Entendeu? Para você poder fazer um estorno, o Pix ficar bloqueado. Ah, é automático, é legal. Cara, nós temos que ter ferramenta. Mas enfim, isso é outra área, não tem nada a ver com o que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte. Primeiro, todos os advogados têm que ajudar a OAB. Não é só deixa para a OAB. Não. Todos os advogados têm que ajudar a OAB. Teve o caso de uma loja de carros aqui que deu mais de 100 golpes em clientes e alegava que era golpe cível, era um problema de contrato, quando na verdade era um problema criminal. Tá? Já dei o nome aqui no canal, no vídeo passado você pode assistir. Que é compra e venda de carro, tá? E aí, eu fiz o que nenhum advogado faz, mas eu fiz. Por quê? Primeiro, pelo histórico profissional que eu tenho, tá? Por quê? Porque eu prestei exame para delegado de polícia. Quando eu cursei o direito, a minha meta era ser delegado de polícia. Porque eu gosto de investigação, eu gosto desse tipo de coisa. Infelizmente, por alguns motivos, eu não cheguei ao final. Mas o que acontece? Eu gosto de investigação. Sempre gostei. E aí eu peguei o caso e vi mais de 100 advogados, cento e tantos advogados, todo mundo correndo atrás dos seus processos. Porque advogado, todo mundo luta sozinho. Isso tem que mudar também. Eu olhei cento e tantos advogados brigando pelos seus clientes. E ninguém estava olhando. E aí eu descobri era meia dúzia de advogados que tinham levado aquilo para o criminal e resolvido o problema. Eu fiz tanta investigação em tantos processos que o próprio tribunal cortou o meu acesso naqueles processos. Eu tive meu acesso rompido por causa disso. Mas eu tinha conseguido levantar muito documento. Aí eu achei uma promotora de justiça de São Paulo que tinha caído no golpe. Eu fiz todo um esboço de documentos. Mostrei que os funcionários davam número de RG falso. Eu tinha pessoas lá que, quando recebiam a intimação, colocavam 3, 4 RGs.
Então eu peguei toda aquela documentação e levei para a promotora. E aí a promotora entendeu que ela havia caído num golpe e era criminal. E aí, isso rolou pro criminal tudo e aí acabou o golpe. Qual é aquela orientação que a gente toma? O aprendizado. É como se você tivesse mais de 100 cavalos amarrados a uma árvore fina, tá? Então você imagina que a árvore é o golpista. E eu tenho mais de 100 cavalos, um puxando para cada lado. O que acontece? A árvore fica ali, continua dando golpe e não acontece nada, porque está todo mundo amarrado e cada um fazendo força para um lado. Em engenharia a gente diz que as forças somatórias das forças é zero. Então a árvore continua ali. Se todos esses 100 advogados tivessem puxado para um lado só, tá? Então, se em vez de estar todo mundo espalhado, todo mundo tivesse caminhando, olhando os processos, vendo a situação, a árvore caía. Muito rápido. Não precisaria nem dos 100 e tantos cavalos puxando para um lado só. Então é necessário que todos caminhem de um lado só. Por que eu falo isso? Porque o golpe do falso advogado, tá? Eu já tive meu nome envolvido nesse golpe. É fácil de resolver. Quando eu fecho o contrato com o meu cliente, agora não, porque eu estou doente, mas quando eu fecho o contrato com o meu cliente, eu deixo bem claro, qualquer ligação minha é para falar do processo, nunca para pedir dinheiro. Nunca para pedir dinheiro. Qualquer pagamento que você fizer vai ser na minha presença, e eu vou te dar recibo. Acabou o falso advogado. Ligaram para uma cliente minha, olha, nós ganhamos, mandaram, a minha cliente mandou os prints de conversa, ganhamos e tal, precisa pagar as custas. Cara, as custas paga no início do processo, não paga depois. Você paga no início do processo. Custas são pagas no início do processo. Qualquer outro pagamento vai ser feito dentro do processo. Então não tem esse papo. A cliente me ligou e falou, eu recebi, não sou eu. Por quê? Porque eu já tinha, todo o pagamento é feito direto para mim. Não é feito via terceiros. Vai fazer um Pix? É na minha presença. Tá aqui. Então, se todos os advogados tomarem esse cuidado, tá? Houve uma comunicação, leva para a OAB tem a obrigação de levar para o tribunal e corrigir o que eu acabei de falar. Obrigar o tribunal a levantar esse acesso indevido. Quem foi que tirou essa cópia do processo? Porque a cópia foi tirada do processo, amigo. Está registrado. O sistema informatizado, ele tem hora e o ID de quem tirou. E pelo ID sabe o endereço. E o tribunal tem obrigação de mover o Ministério Público em cima disso. Aí é outra esfera. Mas a primeira coisa que eu acho importante, não se paga advogado sem falar com ele, sem estar na presença dele, sem estar combinado com ele. Entendeu? Hoje, infelizmente, programas de computadores falsificam a voz. Hoje é muito fácil um programa de computador pegar a minha foto, o meu vídeo que está aqui, tá? Imitar a minha voz e fazer qualquer coisa. Nós temos artistas que denunciam isso. Então, para combater o golpe do falso advogado, é necessário que o advogado te ligou, você é o cliente. Doutor, aguarda um minutinho, olha, eu tô com uma emergência aqui, daqui a meia hora eu ligo. Pega outro telefone e liga para o seu advogado. Doutor, o senhor me ligou? Aí você tem certeza para quem você está ligando. Segundo, advogado, fale com o seu cliente, oriente seu cliente que qualquer pagamento deve ser feito na sua presença, no seu escritório, como era feito antigamente. Nada de, manda o Pix aí para mim. Não. Porque aí você está colaborando com o golpe. Se todos nós tivermos a nossa parcela de cuidado, eu garanto para você que esse golpe acaba. Infelizmente tem muitos outros, infelizmente é golpe em cima de golpe,
como eu falei no vídeo passado, estou tentando comprar um carro, não consegui, porque é golpe em cima de golpe, né? Já estou ficando sem o dinheiro para comprar o carro, mas é outra seara. O grande problema é que é muito golpe. Enquanto nós, pessoas honestas, se preocupamos em trabalhar para ganhar nosso dinheiro, esses meliantes estão preocupados em como ele vai fazer para enganar você. E, infelizmente, o estelionato é um crime muito brando, tá? Estelionato é um crime aceitável. Esse é o problema. E na minha concepção, a Constituição de 1988 é maravilhosa, como dizia nosso saudoso Ulisses Guimarães. O grande problema está que nós precisamos, ela foi em 1988, nós precisamos fazer uma atualização na Constituição. Não com esse Congresso lixo que nós temos aí. Nós precisamos, sim, fazer uma atualização na Constituição, principalmente nos códigos criminais. O Código de Processo Criminal e o Código Penal. Por quê? São de 1940 e 1941. Está na hora de juntar tudo, está na hora de juntar essas leis soltas, fazer um código, atualizar o Código Penal, atualizar as penas coerentemente, porque tem coisas absurdas no Código Penal, que eu não vou entrar nesse vídeo, porque não é o foco aqui, e fazer uma atualização, tá, na Constituição. Permitir que o criminoso, quando condenado, em segunda instância, porque a segunda instância é a final, não precisa esse negócio de até o último recurso, não. Isso é invenção da ditadura. Eu provo, mas teria que ter um vídeo muito mais longo. Tá? Esse foi o meu TCC. Tá? Então, a prisão em segunda instância, ela é perfeita. E a partir do momento que o cara foi condenado, chicote. Põe o cara no pelourinho e desce chicote nele. Porque hoje tá muito brando. Ah, por mim vocês falam o que vocês quiserem, mas tem que ter. A pena, a prisão não tem que ser hotel, que é o que acontece hoje. Então o criminoso, ele sabe que se pego, ele vai lá, fica lá, advogado, tem muitos advogados que vão se propor a ficar lutando, porque ele tá ganhando dinheiro fácil, cara. Ele banca bons advogados, ele fica na rua. Foi condenado, segunda instância, que acabou, aí já temos certeza do crime, pelourinho. Qual foi o crime? 50 chicotada. 50 para entrar e 50 para sair. Porque aí o cara não vai querer entrar. O cara vai ter medo da prisão. Hoje ninguém tem medo da prisão, amigo. Você pode achar ignorância o que eu estou falando? Perfeito. É um direito seu, é democraticamente direito. Só que hoje a cadeia virou um hotel. Então nós temos que mudar isso. Antigamente ninguém queria ir para a cadeia porque, nossa, hoje virou hotel. Você fala com vagabundo, é aprendizado. Porque lá é bom. 5 refeições por dia. Isso quando o cara não mete uma prisão domiciliar, né? Quando a gente tá vendo por aí. Então, cara, desculpa. A prisão tem que ser uma coisa dura. Por quê? Eu participei. Cara, o dinheirinho que a minha prima tava guardando foi perdido para um vagabundo que agora, nesse momento aqui, deve estar tomando cerveja. Ou fazendo com nem esses faz aí, expondo na internet, viagens e tal, porque o dinheiro é fácil. Isso tem que acabar. Então, eu proponho uma mudança na Constituição, tá? Uma guinada de 180 graus. Foi condenado? Foi. Acabou. Põe lá, tanto de prisão e tantas chicotadas. Porque aí o cara, toda vez que encostar numa cadeira, ele vai sentir a marca e vai lembrar o que aconteceu com ele. E o cara, depois de uma secção de 3 ou 4 sessões de chicotada, ele não vai querer voltar para a cadeia. Tá bom? Vamos tomar cuidado, vamos lutar. Desculpem
a minha posição radical, mas nós temos que começar a se posicionar ou permitir que o crime tome conta. Muito obrigado.